Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos orar. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome e o louvamos, porque é o nosso bom Deus que nos chamou e por Cristo nos elegeu, nos permitiu estar aqui esta noite para adorá-lo, para bendizer-lhe o nome, para buscá-lo, para ouvir a Santa Palavra, para compreendermos mais acerca da vida cristã. Ó Deus, que o Espírito Santo nos dirija na compreensão das verdades do Evangelho. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias do profeta Isaías, o capítulo 6. Para lermos o verso 1 até o verso de número 4. Profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 4. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. John Flavel, que é o puritano que hoje nós vamos considerar, tem uma narrativa dele mesmo registrada no momento em que ele começou a meditar sobre o céu e como isso mexeu com a vida dele. De fato, ele era um puritano que tinha uma visão muito plena do que era o céu e a glória de Deus. Isso marcou muito a vida de John Flavel. E hoje nós vamos tratar deste puritano, um puritano inglês presbiteriano. É isso que marca a vida de John Flavel, nascido em 1628, morto em 1691. John Flavel nasceu em 1628 na cidade de Bromsgrove, o Rochestershire. Filho de Richard Flavel, morreu de peste em 1665. O pai dele também era um ministro puritano e foi preso e morreu de peste na prisão porque ele era um não conformista. Quando a igreja anglicana exigiu que todos os ministros agissem em conformidade com o rito anglicano, ele era um dos que disseram não, por causa das práticas que nós já vimos aqui anteriormente, como por exemplo o uso das sobrepeles, a roupa que vem da liturgia católica romana, o ajoelhar-se diante dos sacramentos. Então os puritanos foram contra essas atitudes litúrgicas e doutrinárias, por isso eles eram chamados de não conformistas. Então o pai dele, um ministro puritano, foi preso em 1665 e faleceu de peste na cadeia por causa da não conformidade com o ato da igreja anglicana. John Flavel, ele foi educado pelo seu próprio pai. Então, quando novo ainda, ele foi ensinado em casa, como nós nos observado, a grande parte dos puritanos tinham essa prática. O ensino começava dentro de casa. Então ele foi ensinado aos pés de seu pai nos caminhos da religião e depois deu duro nos seus estudos na Universidade de Oxford. E em 1650 ele foi ordenado pelo presbitério em Salisbury. O que caracteriza John Flavel é que ele não tinha bolsa e ele então tinha que se esforçar muito para estudar lá na Universidade de Oxford, onde ele se forma. E em 1650 ele é ordenado pastor pelo presbitério de Salisbury. Uma outra característica dele é que ele se casou 4 vezes. A primeira vez, em 1655, a esposa faleceu junto com o primeiro filho. Então ele ficou 1 ano de luto. Depois casou-se novamente com uma mulher chamada Elizabeth Stemple. Foi um casamento abençoado e cheio de temor ao Senhor. Nesse casamento ele teve filhos.
e ela veio então depois a falecer como a primeira esposa. Em 1656, Flávio aceitou um convite para ministrar no próspero porto marítimo de Dartmouth. Tinha uma menor renda ali neste trabalho, porém ele o aceitou e se tornou mais proveitoso. Muitos se converteram neste trabalho de ministério. Um dos paroquianos de Flávio, naquele período, escreveu sobre ele. E é interessante o que este paroquiano diz sobre ele. Eu poderia falar muito, mas não o suficiente, sobre a excelência da sua pregação, dos seus assuntos oportunos, pertinentes e espirituais, das suas diretas exposições das Escrituras, do seu método de falar, das suas deduções naturais e genuínas, dos seus argumentos convincentes, das suas demonstrações claras e poderosas, suas aplicações perspicazes e as suas palavras de reconfortante apoio aos que eram aflitos em suas consciências. Em resumo, quem pudesse ficar sob o seu ministério sem ser fortemente influenciado, ou tinha miolo mole ou coração duro, ou ambos. É o que diz Erasmus Middleton. Então o que Erasmus diz é bem forte, né? Ele caracteriza o ministério de John Flávio como ministério de uma pregação poderosa, conversas pertinentes, abençoadoras, e aí ele encerra com a palavra bem dura. Fala, ó, quem esteve sob o ministério deste homem não foi influenciado pela graça, ou tinha miolo mole ou coração duro, ou os dois. Então não tem outra alternativa, né? Ele é bem duro. Como John Flávio era um pastor envolvido com a pregação das Escrituras, ele declara que todos que estiveram sob o ministério dele deveriam ser transformados por esta pregação. Flávio, ele foi expulso do púlpito em 1662 por não conformidade, mas continuou a reunir-se com seus paroquianos em um convertículo. Então o que acontece? Naquele período, de novo, surge uma perseguição. E ele precisava se conformar novamente à igreja anglicana, e ele não faz. Então ele é expulso e começa a pregar naquilo que é denominado convertículo. O termo convertículo apontava as reuniões que aconteciam nas casas ou em lugares abertos, e ali aconteciam as conversões. As pessoas se convertiam. Vocês devem se lembrar que quando nós tratamos do período do anglicanismo na Inglaterra, o que o caracterizava era sermões frios, sem a pregação da palavra, necessidade de conversão, igrejas destituídas da graça, um ritual como o católico romano, desprovido de uma liturgia cheia do Espírito. Então os puritanos buscavam isso. E ele então expulso, perde o púlpito. Os púlpitos eram mantidos pelo Estado, então eram estatais. Os pastores recebiam do governo. E quando eles não estavam obedecendo ao governo, a rainha ou o rei, eles eram então expulsos, perdiam o direito. E ele continuou fazendo isso nos chamados convertículos, as reuniões domésticas ou que aconteciam ao ar livre. Havendo ocasião, ele pregava para eles nas florestas, principalmente nos dias de jejum e quebrantamento. Uma vez, ele até se disfarçou de mulher a cavalo para chegar no local de reuniões secretos, onde pregou e administrou o batismo. Outra vez, sendo perseguido pelas autoridades, ele mergulhou seu cavalo no mar e conseguiu escapar de ser preso, nadando através de uma área rochosa para chegar a Slapton Sands. Então, dois fatos. Depois que ele é expulso do púlpito onde ele pregava, ele começa a pregar em várias regiões. E uma das situações, ele se disfarçou de mulher e a cavalo conseguiu chegar aonde ele ia pregar, pregou, batizou pessoas. Outra situação, quando perseguido pelas autoridades, o que narram é que ele pulou com o cavalo dentro do mar e conseguiu fugir nadando em meio às rochas. Então, várias situações de perseguição na vida de John Flávio. Ocasionalmente, ele pregava secretamente nas florestas para um número maior de pessoas, às vezes em plena meia-noite. Uma vez, soldados irromperam e dispersaram a congregação. Vários fugitivos foram capturados e multados, mas os restantes levaram Flávio para outra área fechada da floresta, onde ele continuou o seu sermão,
Então, uma outra narrativa é que ele estava à meia-noite pregando numa floresta, de repente os soldados chegam, eles fogem, um grupo consegue fugir com ele, e na outra região da floresta, onde eles conseguem se esconder, ele dá continuidade ao sermão que ele estava pregando. Então era um período de grande perseguição, e ele estava impossibilitado de ter um ministério em uma igreja. Então ele o fazia nas florestas, nas casas, escondido, em situações muitas. Flávio pregou em outros púlpitos importantes, tais como os de Southstone Rock, ilha situada no estuário de Selcombe, que fica submersa durante a maré alta. Nesse refúgio, a congregação se demorava em de volta à Assembleia, até que a maré alta os impelia para os seus barcos. É um registro feito por um escritor da época. Então, em uma época eles foram para uma região de recifes, e ali eles ficavam então escondidos, tendo pregação e ensino. Quando a maré começava a subir e cobria tudo, eles fugiam para os barcos e iam embora. Então muitas situações de perigo, de fuga, bem diferente dos nossos dias, em que nós podemos ler as Escrituras, estudá-la e pregar livremente. Então as situações que cercaram o ministério de John Flávio são situações de grande risco. Em 1672, o rei Carlos II, ou Charles II, emitiu a declaração de indulgência, dando aos não conformistas liberdade de culto. Então esse rei dá uma indulgência e permite então agora que os não conformistas, os puritanos, pregassem, tivessem liberdade de pregar. Então a partir desse momento eles podiam se reunir, ter uma congregação e ali ter a pregação livre. Em 6 de junho de 1691, quando visitava Exeter para pregar, Flávio sofreu um forte derrame cerebral e morreu naquela mesma noite, com 73 anos de idade. Suas palavras finais foram: "Eu sei que tudo vai estar bem comigo." Então, uma outra característica é que ele morreu em idade avançada. 73 anos era idade avançada naquela época. Os puritanos tinham uma vida muito dura e morriam na idade ainda muito novos. Então, ter vivido até essa idade é algo espetacular. Também como as últimas palavras dele: "Eu sei que tudo vai estar bem comigo." Outra característica dos puritanos, que nós temos visto, é essa certeza de que quando morrem estão com Cristo. Então, em geral, as palavras finais tendem a revelar aquilo que está no coração. Não há apreensão, não há desespero, não há falta de esperança. Em geral, o registro que se faz desses homens santos é que nos últimos momentos eles tinham uma esperança certa de estar com Cristo e que tudo daria certo. Flávio era humilde, piedoso e culto. Ele passava muito tempo em estudo e oração. Um dos seus filhos escreveu: "Ele sempre transbordava de oração. Parecia constantemente exceder a si mesmo. Raramente fazia uso 2 vezes das mesmas expressões. Era bastante versado em disciplina da igreja, em batismo infantil e em vários idiomas orientais." Então, o filho dele registra que ele era uma pessoa de oração, uma pessoa que gostava de orar. A vó da Elane dormiu aqui em casa essa noite, e a Elane é a 3ª geração de presbiterianos na família. E logo cedo de manhã, então, ela acordou e foi fazer devocional com ela. E ela reclamava comigo. Falava assim: "Olha, lá em casa as pessoas não gostam de orar muito, ler muito a Bíblia. Então ela está se sentindo só. E ela não está mais conseguindo ler." Então eu li todo um capítulo de Efésios com ela, expliquei, nós oramos demoradamente. Ela, como tem idade avançada, é uma pessoa que está acostumada a orar. Geralmente os idosos oram melhor, porque eles não têm uma vida tão dada à ansiedade. Já perceberam que quando nós vamos orar, a gente fica pensando o que tem que fazer? No tempo, nas apreensões da vida, o telefone toca, alguém chama. O idoso, ele não é assim. Como ele já está avançado em vida, já não tem mais as tarefas que lhe prendem, ele é mais dado à oração. Então, nós começamos a devocional lá pelas 8 da manhã e fomos terminar às 10 horas. Às 10 horas. Então, John Flávio tinha essa característica. O filho dele disse que ele não só se dava muita oração, como dificilmente repetia expressões.
E às vezes a gente olha as orações evangélicas e elas mais se parecem com rezas, repetições e repetições e repetições, algumas vezes indo pelo caminho que Jesus proibiu, né? Vãs repetições. Então ele tinha de fato um coração em Deus. O poder da pregação de Flávio vinha da sua profunda experiência espiritual. Ele passava muitas horas em meditação e autoexame. Então, um segredo da pregação poderosa de John Flávio era a meditação pessoal e o autoexame, a aplicação da verdade do Evangelho a si mesmo, a aplicação da palavra à sua própria vida. Então, era algo que o caracterizava. Mas outra coisa que é muito forte em John Flávio são os seus escritos. Então, o primeiro que nós temos aí são as obras de John Flávio. 3.600 páginas. De fato, é um material maravilhoso. As obras completas de Flávio foram impressas por 5 vezes no século XVIII, 3 vezes no século XIX e várias vezes no século XX. Então, desde o século XVIII, XIX e XX, essas obras vão sendo reimpressas. É um conjunto maravilhoso. Eu publiquei lá no meu blog um site que você pode acessar. Todos os escritos de John Flávio estão dispostos lá. Eu conheço em língua portuguesa um único escrito dele, lançado pela editora PES. Esse é o único que foi traduzido para a língua portuguesa. Esse site que eu coloquei à disposição lá, todas as obras estão em língua inglesa, mas são as obras completas. Se você lê inglês, consulte lá depois o meu site e você vai poder então ter acesso a esse material maravilhoso e que enriquece muito as nossas vidas. Outro escrito dele é Cristo está batendo a porta do seu coração. 400 páginas, contém 11 sermões sobre Apocalipse 3:20. Ele fez 11 sermões sobre um versículo. E são maravilhosos os sermões dele. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, onde ele, por 11 sermões, trata de Apocalipse 3:20, ele explica o oferecimento de Deus em Cristo aos pecadores. Então, como que Deus oferece aos pecadores Cristo, o coração natural que reside nesse oferecimento, a paciência de Cristo em persistir no oferecimento da graça. Cristo é alguém que zelosamente busca união e comunhão com as almas dos pecadores, diz John Flávio. Então, a partir desse versículo, vocês devem conhecê-lo de cor. Eis que eu estou à porta e bato. Ele diz que é a persistência de Cristo em alcançar a alma e o coração dos pecadores. Então, nesse escrito, John Flávio trabalha essa frase que ele diz aqui: zelosamente Cristo busca união e comunhão com as almas dos pecadores. Então, nesse escrito aqui, ele vai trabalhar muito essa parte evangelística. Se você quer um material evangelístico e de convencimento do pecador quanto à graça, esses 11 sermões de John Flávio são excelentes, porque ele trabalha assim de forma exaustiva, esse convencimento de que você precisa vir a Cristo. Depois, um outro escrito dele é A Fonte da Vida. O subtítulo do livro é uma exibição de Cristo em sua glória essencial e mediatária. Então, este livro, A Fonte da Vida, John Flávio, traz 42 sermões sobre as riquezas dos ofícios e dos estados de Cristo. Quais são os ofícios? Rei, sacerdote e profeta. Cristo, em toda a Escritura, você encontra ele cumprindo 3 ofícios. Ele é nosso rei, ele é nosso profeta, ele é nosso sacerdote. E os estados? O estado de humilhação. Aí Filipenses diz que ele se humilhou, esvaziando a si mesmo, assumindo a forma de homem. Depois, o estado de humilhação na paixão, morte e ressurreição. E depois, o estado da exaltação, quando ele se encontra sentado à direita de Deus Pai. Então, nesse escrito, ele vai trabalhar esses estados e os ofícios de Cristo. Outros escritos. O outro escrito é Preparando o Coração. Nessa obra, originalmente intitulada Buscando a Santidade, John Flávio examina como guardar o coração e porque esta é a grande vocação de todos os crentes.
Então ele vai sugerir 6 maneiras que você pode guardar o coração diante de Deus. Primeiro, converse com o seu coração. Então ele vai instruir você a se autoexaminar. De fato, eu considero esse um dos exercícios mais difíceis da vida cristã. Em geral, nós agimos como Eva e Adão lá no Éden. Quando Deus inquiriu a Adão e Eva, quem mostrou que vocês estavam nus? O que eles responderam? Autodefesa. Adão disse que a culpa foi da mulher, a Eva disse que a culpa foi da serpente. Como é que a gente age? Eu chego e falo assim: você mentiu, Guilherme. O que você faz, Guilherme? Não, mas olha, pastor, é porque eu estou lá no emprego, estou com dificuldade. A gente tende a explicar, não tende? Não é assim? Você pegou o dinheiro, mas eu peguei o dinheiro para comprar pão. Não é nada errado, não é para comer. Então a gente tem essa tendência de se auto-proteger. E aí ele diz que a primeira coisa que você tem que fazer é um exame do seu coração. E nós vamos descobrir que os nossos motivos são maus e pecaminosos. Quando nós começamos a nos examinar, a gente começa... Quando você se vê num vídeo, o que você faz? Rapaz, eu sou feio assim, minha voz é desse jeito, e meu nariz é daquele tamanho mesmo. Rapaz, pensei que ele era igual do Tom Cruise, né? Nossa autoimagem é uma imagem muito bela, mas quando a gente começa a se ver, principalmente quando filmado ou fotografado, a gente começa a perceber aquilo que a gente não está vendo. Então esse exame do coração permite descobrir quem você é lá dentro, sem a máscara, sem as capas. Segundo, deixe que os males do seu coração humilhem você. Então ele diz que você tem que permitir que haja humilhação. O que Deus fez com Adão e Eva e a serpente? Colocou todos em maldição. Não foi isso? Você vai ser maldita, vai ter filhos com dores, o seu desejo estará para o seu esposo. Aí foi para o marido e falou: por causa disso, em suor você vai ter que tirar da terra do teu trabalho, vai ter cardos, abrolhos, espinhos, a sua mulher vai ser contra você, a serpente vai rastejar. E então ele colocou a maldição sobre, os humilhou. Quando nós nos examinamos no coração, nós começamos a descobrir quem somos, nossos interesses, nossos desejos pecaminosos. E aí ele diz então que em segundo lugar você tem que permitir que isso humilhe você. Demonstre quão mal você é e perverso, enquanto você precisa de Cristo. Em terceiro lugar, ore pedindo graça. Como a gente não consegue vencer nosso pecado, nós não conseguimos tratar os nossos pecados, ele diz que a única alternativa é pedir graça a Deus. Então, o ciclo ele vai se fechar. Você se examina, descobre que é mal, essa maldade, quando revelada, humilha você, porque você descobre que não pode vencê-la, então você recorre àquele que pode ser o seu Salvador e pode lhe conceder graça para vencer o pecado. E, em quarto lugar, resolva andar cuidadosamente com Deus. Então ele diz que agora você vai abandonar o pecado por causa da graça e vai andar cuidadosamente com Deus. Agora é uma escolha de caminhar com o Senhor. Em quinto lugar, seja zeloso da santidade, tenha medo do pecado. Então, ele dá duas alternativas para o crente. Primeira, zelo pela santidade. Zele pelo que é santo. E em segundo, tenha medo do pecado. Então a nossa confissão de fé declara que nós temos que ter, nosso catecismo maior declara que nós temos que ter uma odiosidade pelo pecado. O pecado tem que ser abandonado e a santidade buscada. Então agora é um caminho duplo. Busca a santidade e abandona o pecado. Os dois não podem andar lado a lado. Em sexto lugar, Joe Flavel diz: mantenha-se consciente da onisciência de Deus. Sabe por que nós pecamos depois de convertidos? Porque nós nos esquecemos que Deus está conosco. O texto que nós lemos, que fala no início aqui, que fala sobre a visão que Isaías tem de Deus no trono, o que ele diz sobre Deus? Deus é santo, santo, santo.
Isso é um superlativo. No hebraico não existe superlativo. O Isaac, esses dias lá, a Elaine atrasou o almoço, aí ele chegou, estou com fome. Aí eu falei assim, não, chega e fala assim, estou com muitíssima fome, que aí resolve. Não fica falando um monte de fome não, fala muitíssima fome. Aí ele não conseguia falar, né, muitíssimo, ele falou, estou com muita fome. Eu falei, também funciona. No hebraico não existe isso. Deus não é santíssimo, no hebraico não tem isso. Então no hebraico usa-se a repetição para dar ênfase. Então o que é que ele diz? Deus é santo, santo. Normalmente 2 vezes. Como é que Jesus chamava a atenção das pessoas? Em verdade, em verdade. A repetição dupla, também no grego, aponta ênfase. Não há superlativo. Então ele falava 2 vezes, em verdade, em verdade. Então as pessoas viam que ele estava dando ênfase. Como Deus, é diferente de tudo, não é 2, mas 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Depois dessa cena, Isaías volta-se para si mesmo. Quando ele vê a santidade de Deus, que Deus é santíssimo, Isaías olha para si mesmo e diz o quê? Ai de mim, eu vou perecer, porque sou de lábios impuros e pertenço a um povo de impuros lábios. Então Isaías tinha plena certeza de que a única saída para ele era a morte. Deus iria consumi-lo por causa do seu pecado. Quando ele fala de termos consciência da onisciência, a palavra oni significa que ele tem toda a ciência. A palavra ciência significa conhecimento. Então Deus conhece tudo. Então eu não posso pecar achando que Deus não está vendo. É como se eu blasfemasse Ele. É como se eu dissesse que Ele não pode ver tudo. Então eu afronto a santidade de Deus. Ou quando eu peco achando que depois eu posso remediar as coisas. Então João Flávio diz que você deve ter uma consciência plena da onisciência. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Isso dá ao cristão um sentimento de antecipação da queda. Me permite manter-me santo e puro, porque Deus conhece tudo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, o que eu esteja fazendo, Deus está vendo. Então não é que Deus vai ficar sabendo, ou Deus não está vendo que eu estou dentro do meu quarto. Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo e Deus vê tudo. Então isso dá ao cristão essa consciência da presença dele e honrá-lo. Então faz com que o cristão viva uma vida de santidade. Um outro escrito dele é chamado Método da Graça. Esse tem 560 páginas. Em 5 sessões, este livro descreve a obra do Espírito Santo em aplicar a redenção aos pecadores. Ele consola o crente fraco, põe às claras os perigos dos falsos consolos. Na primeira sessão, começando com a união com Cristo, João 17, 23, Flávio mostra como o Espírito Santo aplica Cristo à alma, João 6, 44, para que a fé possa receber Cristo e ter comunhão com Ele, João 1, 12 e Salmo 14, 7. Então, na primeira sessão do livro, ele fala como é que o Espírito Santo aplica a redenção à vida do cristão. Ele vai fazer essa explicação com os textos bíblicos, apontando a aplicação da graça pelo Espírito Santo à vida do cristão. Na segunda sessão, ele convida os pecadores a virem a Cristo por meio de seus títulos e benefícios. Então ele volta um pouquinho naquele outro escrito dele e fala um pouco dos títulos e benefícios de Cristo. Quais são os títulos que ele cita? Cristo como médico, misericórdia, como totalmente amável, desejado de todas as nações, Senhor da glória e consolação de Israel. Então ele pega cada um desses títulos que foram dados a Cristo, ou desses benefícios que Cristo aplica aos crentes, e trabalha cada um deles. E aí ele fala para o pecador como é que o pecador vem até Cristo e se apropria desses benefícios ou aplica esses títulos à sua vida. Então, é um fato, nós precisamos considerar quando nós vamos, por exemplo, à mesa do Senhor. Os títulos, os ofícios e a obra de Cristo aplicada à nossa vida. Então, há benefício na mesa quando você entende a obra de Cristo. Sem Cristo não há nada. Então, é importante entendermos isso.
Na próxima sessão do seu livro, na terceira sessão, ele mostra que a vinda do pecador a Cristo implica em verdadeira convicção de pecado, ser morto pela lei, Romanos 7:9, ser ensinado por Deus, João 6:45. Então aqui ele fala de que quando o pecador vem a Cristo, toma esses títulos, esses ofícios e se apropria deles, a lei mata o pecado. Então a aplicação da graça de Cristo à vida do cristão mata o pecado. Mas ele usa o capítulo 7 de Romanos. Então o capítulo 7 de Romanos nos ensina uma verdade. O pecado, apesar de morto em Cristo, ele ainda tem uma reminiscência dentro de nós. Vocês já viram no jornal alguma vez uma notícia de algum lugar que pegou fogo? Aí depois de um bom tempo aparece lá a reportagem de novo falando assim, os bombeiros estão fazendo rescaldo. Vocês já ouviram isso? Sabem o que significa? Suponhamos que pegasse fogo nessa estrutura aqui, nesse prédio, e queimasse tudo. Os bombeiros chegam, apagam o fogo. Depois de um tempo eles retornam, remexem toda a estrutura e jogam água de novo. Por quê? A água às vezes pode bater por cima dos escombros e embaixo fica ainda fogo ou brasas que podem acender de novo o incêndio. Então é preciso revirar e ir apagando tudo até que seja totalmente extinto. Porque se ficar uma possibilidade de faísca ou de brasa, o fogo pode voltar novamente. Então o que acontece conosco é isso. O pecado é morto em Cristo. Porém ainda ficam reminiscências. Ficam brasas e faíscas que vez ou outra, quando sopradas pelo diabo, tomam fôlego de novo. Aí Paulo então nesse capítulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse está sempre dentro de mim. Então é aquele mal que ainda permanece dentro de nós, que só vai ser extirpado na volta de Cristo. Até a glorificação vai ter essa luta do Espírito contra a carne. E aí a santificação é o processo de rescaldo. Eu vou remexendo e apagando, até que fique bem pouquinho, e aí Cristo então, no dia final, totalmente apaga. A seção 4, ela descreve as evidências da união com Cristo, inclusive a habitação do Espírito Santo, 1 João 3:24, tornar-se uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17, mortificar o pecado, Gálatas 5:24, e imitar Cristo, 1 João 2:6. A última seção do livro mostra o estado lamentável dos incrédulos, em sua morte e miséria espiritual, Efésios 5:14, sua condenação, João 3:18, sua incredulidade, 2 Coríntios 4:3 e 4. Este livro sonda o coração do crente, desafia a fé e enriquece o amor. Então, nesse escrito de John Flávio, o método da graça, ele trabalha todos esses aspectos, desde o princípio da conversão até a caminhada cristã. E encerra mostrando o estado dos ímpios, como os ímpios se encontram. Então, hoje de manhã, quando eu conversava com a avó da Elaine, na nossa devocional, eu falava com a Dona Celita, é interessante que o ímpio, ele tem terror da morte. Ontem à noite, quando nós fomos deitar, ela falou de um versículo do Novo Testamento sobre o desejo do cristão em encontrar-se com Cristo. E ela foi deitar-se nessa esperança. E hoje de manhã eu retornei esse pensamento dela e estava falando que nós temos essa esperança, que se morrermos estaremos com Cristo. O ímpio não tem essa certeza. Talvez a única certeza que ele tenha é que se morrer, ele vai ter que responder pelos seus pecados. Talvez ele não creia no inferno, talvez ele não creia no juízo, mas ele sabe que vai ter que responder a Deus. Então isso torna então desesperado quando diz respeito à morte. Os cristãos não, têm consolo e descanso. E o último escrito dele chama-se o Mistério da Providência, ou o subtítulo Se Deus Quiser. Tem 221 páginas. Este livro baseia-se no Salmo 57:2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele explica a seguinte doutrina: é dever dos santos, principalmente em tempos penosos, refletir nas realizações da providência por eles em todos os estados e através de todos os estágios da sua vida. Então, quando o sofrimento vem, quando as lutas surgem, John Flávio diz que é dever do cristão meditar em tempos penosos e refletir
sobre a realização da providência de Deus. Como o Salmos 57:2 diz que, quando se clama a Deus, Deus tudo executa por nós, não há nada na nossa existência que esteja fora do controle de Deus. No domingo de manhã, no sermão em Tiago, eu comecei a falar um pouquinho sobre isso, sobre como Deus usa as provações para experimentar a nossa fé e fortalecê-la, torná-la mais madura. Eu às vezes faço isso, principalmente no final de ano, e amanhã nós chegamos ao final deste ano que nos encontramos. Um exercício bem proveitoso é meditar sobre a sua vida. E aí eu fico pensando, e já tem alguns dias que eu tenho pensado sobre isso, sobre minha caminhada, que é pequena. Próximo ano agora vou completar 40 anos. É uma caminhada ainda muito curta. Mas nesses 40 anos, eu só consigo me enxergar como Israel. 40 anos no deserto em rebeldia contra Deus. Eu fico vendo tanto que Deus dirigiu os meus passos em decisões erradas, em situações que hoje eu consigo glorificá-lo, mas na época eu só tinha lágrimas, angústias, momentos alguns dos quais eu pensei que talvez fosse o fim da minha vida. Mas Deus me conduziu em cada um deles e hoje eu sou uma pessoa mais madura, mais consciente, mais santa. Então eu glorifico a Deus por cada uma das situações. E fico vendo, principalmente nos jovens, a tolice da vida. Como ainda não experimentaram essas situações, são tolos, sem experiência, sem sabedoria. Então, nesse escrito, John Flávio nos conduz a considerar como Deus tem dirigido todos os nossos passos. E cada um deles, mesmo em situações penosas, como ele diz assim, principalmente em tempos penosos, refletir nas realizações da providência por eles em todos os estados e através de todos os estágios de suas vidas. Então, nos lembrar disso, como é que Deus tem sido bondoso para conosco, como é que Deus tem nos dirigido em momentos, alguns, que nós consideraríamos hoje como o fim da nossa existência, e nós conseguimos e estamos aí. Então, o final do ano é um momento muito apropriado para considerarmos essa verdade, a providência de Deus na nossa vida. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Então vamos encerrar. Eu queria convidá-los a estarem orando. Esse livro que nós temos utilizado, Paixão pela Pureza. Conheço os puritanos, Dr. Joel Bick e Dr. Randall Penderson. Eu tenho conversado, e ainda hoje eu conversei com o Dr. Joel Bick, sobre a possibilidade dele estar conosco aqui no próximo aniversário da nossa igreja, em 2016. E ele tem sinalizado com a possibilidade de vir ao Brasil, estar conosco. Então oremos por isso. O processo exige algumas situações que eu queria que você já estivesse orando. Nós precisamos de pelo menos 2 pessoas para estar caminhando do Dr. Joel Bick. Um que possa traduzi-lo durante todo o seu dia, né, enquanto ele está descansando, comendo, onde quer que ele esteja, porque ele só fala inglês. E uma outra pessoa que possa traduzi-lo no púlpito. Então são 2 situações distintas, nós precisamos de 2 pessoas que possam acompanhá-lo nesse período. Então estarmos orando, Deus esteja abrindo as portas para termos aqui conosco, assim, um homem extremamente piedoso, muito conhecedor das Escrituras, tem abençoado em muito meu ministério com seus escritos e ensinos, é responsável pelo Theological Reformed Seminar lá nos Estados Unidos, e tem escrito muito sobre os puritanos. E a minha ideia é que ele venha nos falar sobre a segurança do crente, tratando lá do capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster. Então que estejamos orando, Deus possa de fato conduzir-nos a termos a presença de nosso irmão aqui conosco. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado pela vida de John Flávio, que, ó Deus, representou muito para a igreja naqueles dias, a sua pregação poderosa e a sua vida de piedade. Ó Pai, nós rogamos que hoje, tendo Ele como exemplo, também tenhamos uma vida de piedade, dado a Deus também o anúncio do Evangelho,
mesmo em meio a perseguições e angústias, que o Senhor seja conosco, nos dirigindo, ó Pai, e esteja nos guardando, nos ajude a considerar cada uma das verdades cristãs que nosso irmão apresentou nos seus escritos para a nossa edificação, para o crescimento da igreja, para consolo, ó Deus, de nossas almas. Nos ajuda agora que nos dirigimos, ó Pai, ao fim deste ano. Rogamos que, se Deus quiser, este próximo ano seja um ano debaixo da Tua graça, que a Sua mão poderosa nos dirija, que haja mais piedade em nossas vidas, mais santidade, amor à Santa Palavra, que nossas vidas sejam uma vida de testemunho vivo do Evangelho, que a graça transpareça em nossas atitudes e ações, que nossas palavras, ó Deus, sejam cheias do amor de Cristo. Nós rogamos, ó Pai, por aqueles que já não estão entre nós, estão em viagem, guarda-os também, ó Deus, levando-os debaixo da Tua mão poderosa e trazendo-os à nossa presença debaixo da Tua mão, Senhor. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.